Do lado de fora dos portões da universidade, muitas garotas estão falando sobre como um veterano chamado Sakaki parece legal hoje. Passando pela multidão, o cara bonitão é elogiado por seu cérebro incrível e também por ter um pai poderoso. Este jovem popular é Sakaki Kizuki, que é um estudante do terceiro ano e tem atualmente 21 anos de idade. Mesmo enquanto estuda, o garoto ajuda seu pai no trabalho, que faz todos acreditarem que ele tem um futuro brilhante pela frente. Em uma casa tradicional, tranquilo, o som da água batendo no bambu cria uma vibração pacífica antes do evento principal. Dentro de uma sala privada, alguns homens discutem como silenciaram pessoas enquanto escondiam a verdade sobre doações falsas. Abrir uma caixa pequena revela pilhas de dinheiro escondidas sob alguns lanches destinados ao ministro corrupto sentado ali. Sentado à mesa, o homem ganancioso explica que roubar de fundos de desastre é fácil porque ninguém nunca percebe. Rindo alto, o político até diz que quer que mais tragédias aconteçam para que os cidadãos tragam mais dinheiro para ele. Segurando as notas, oficial planeja alegremente comprar uma bolsa cara para uma garota usando o dinheiro roubado. Debaixo da mesa, o filho agarra suas calças com força porque não suporta mais a corrupção que está vendo. Olhando para baixo, o estudante pergunta se o país pode realmente melhorar com essas ações sujas enquanto seu pai fica nervoso. Levantando-se de repente, o jovem corajoso grita que a nação será destruída se eles continuarem agindo assim. Sorrindo calmamente, o ministro apenas diz que ser jovem e ingênuo é uma coisa maravilhosa enquanto ignora o protesto. Observando a cena, o homem mais velho solta um suspiro cansado, já que sabe que seu filho está em uma situação muito difícil. Falando sobre uma tragédia recente, o velho ministro avisa a dupla para evitar cometer os mesmos erros que aquele político morto. Parecendo completamente chocado, o jovem se pergunta se o homem está apenas brincando ou realmente dizendo a verdade agora. De repente, o pai força o garoto a se curvar enquanto se desculpa por seu comportamento tolo e pede por misericórdia. Agarrando seu ombro, o pai diz para ele se comportar enquanto ainda estão na frente de uma pessoa tão poderosa e assustadora. Sentindo-se derrotado, o protagonista se desculpa com um olhar triste, já que não tem outra escolha a não ser obedecer às regras. Descansando suas mãos, o ministro afirma que tem muitos substitutos, mas ainda espera que eles façam um ótimo trabalho sem falhar. Afirmando que precisa esfriar a cabeça, o jovem se levanta e sai da sala para que possa finalmente ficar sozinho um pouco. Caminhando pelo corredor vazio, a atmosfera parece pesada enquanto o garoto tenta processar tudo o que acabou de ouvir. Explodindo de raiva, ele soca a parede com toda a força que pode, já que está cansado de ser tratado como lixo completo. Gritando de frustração, ele desabafa sobre aquele porco de ministro e como seu próprio pai é um covarde por obedecê-lo. Pensando em toda a corrupção e crimes ocultos, o garoto percebe o quão sujo todo esse mundo político realmente é. Tocando seu cabelo, ele suspira e diz que tudo está apodrecendo porque se sente enojado por toda esta situação. Caminhando pelo caminho, ele de repente nota uma garota estranha agachada no chão bem na frente de seus olhos. Com um grande sorriso, a garota de cabelo rosa se apresenta e diz que é muito bom finalmente conhecê-lo hoje. Pulando para trás de surpresa, o garoto grita que ela realmente o assustou, já que ele não esperava ninguém ali. Sorrindo misteriosamente, a garota revela que pode ver quanto tempo as pessoas vivem e diz que o ministro tem apenas 15 minutos restantes. Ouvindo isso, o garoto parece totalmente confuso enquanto encara a criança estranha no corredor. Pensando consigo mesmo, ele acredita que acabou de conhecer uma pessoa completamente louca que está falando bobagens. Tentando escapar da situação, ele diz que está ocupado enquanto a garota continua insistindo que suas palavras são a verdade. Afastando-se, ele a ouve gritar que ele também falecerá em apenas 4 dias a partir de agora. Observando-o sair, a garota misteriosa apenas sorri como se soubesse exatamente o que vai acontecer a seguir. Entrando na sala, o jovem vê o ministro e outra pessoa sentados à mesa enquanto o relógio marca o tempo. Sentando-se para a reunião, ele percebe que 5 minutos já se passaram enquanto eles se preparam para comer. Falando e rindo, o ministro parece perfeitamente bem, embora o tempo esteja se esgotando muito rápido. Mostrando um grande sorriso, o velho diz que está ansioso pelos seus planos futuros juntos. Olhando para a parede, o relógio finalmente atinge o momento exato que a garota previu antes. De repente, o ministro começa a engasgar e lutar enquanto as pessoas ao seu redor olham em choque total.
Caindo no chão, o homem perde a consciência enquanto seu companheiro grita por ajuda em pânico. Reagindo rapidamente, o protagonista pega seu telefone para pedir ajuda enquanto o outro cara permanece no chão. Gritando ao celular, ele dá a localização e pede que uma ambulância chegue o mais rápido possível. Deitado no chão, a vítima permanece imóvel enquanto alguém diz que seu coração parou e o garoto fica assustado. Sorrindo intensamente, a garota de cabelo rosa afirma que o oficial caído perderá sua vida em exatamente 15 minutos. Pior ainda, ela grita que o próprio protagonista está destinado a falecer em apenas 4 dias a partir de agora. Verificando seu telefone, o jovem percebe que o tempo previsto de 15 minutos acabou de passar. Desesperadamente, ele começa a correr pelo corredor porque tudo o que ela disse está realmente acontecendo. Observando-o fugir, a garota misteriosa se pergunta se o garoto finalmente acredita em suas palavras assustadoras. Parando em seu caminho, o estudante olha de volta para ela enquanto energia sombria parece rodopiar ao redor da área. Apresentando-se com um sorriso sarcástico, a garota diz que seu nome é Yui e que ela pertence a um lugar chamado Yomeia. Explicando seu objetivo, ela revela que sua missão é recrutá-lo para trabalhar em sua loja especial. Atordoado pelo nome estranho, o adolescente repete a palavra enquanto tenta entender o que está acontecendo. Confirmando seus pensamentos, a garota se aproxima e se prepara para compartilhar outro segredo sobre seu negócio. Sussurrando em seu ouvido, ela explica que se juntar ao seu grupo permite que uma pessoa aumente sua própria expectativa de vida. Paralisado de choque, o jovem não consegue acreditar em seus ouvidos depois de ouvir uma afirmação tão louca. De repente, a equipe de resgate chega e o garoto os aponta para a vítima enquanto eles correm para ajudar. Observando os socorristas, o estudante os vê ajudando a vítima enquanto a garota misteriosa permanece por perto. A garota de cabelo rosa sorri e acena enquanto diz ao protagonista que eles conversarão mais tarde. Do lado de fora de uma casa à noite, algumas pessoas estão reunidas perto de um veículo enquanto conversam baixinho. Seu pai diz a Kizuki para ir para casa primeiro porque ele precisa ficar para trás e terminar algumas coisas. Afastando-se sozinho, o garoto segue as ordens e deixa o grupo para trás na escuridão. Olhando para a lua, ele percebe que só tem 4 dias de vida e sente a pressão. Voltando à conversa com a garota misteriosa, o jovem começa a fazer uma pergunta séria. Ele se pergunta se é possível aumentar a vida humana e ela confirma que tem esse poder. Ela explica que ele pode roubar tempo de outros para viver mais, mas a vítima certamente perecerá. Pensando profundamente sobre a situação, o estudante tenta descobrir se seu plano realmente funcionará. Com um sorriso torto, ele decide arriscar e se tornar um ladrão de almas agora mesmo. Surpresa com a decisão rápida, a garota menciona como não esperava que ele concordasse tão rápido. O garoto admite que, embora isso pareça falso, o momento é simplesmente perfeito demais para ser uma coincidência. Ansioso para começar o processo, o protagonista pergunta sobre o contrato enquanto a garota diz para ele ficar quieto. Invocando um símbolo mágico brilhante, ela diz ao garoto para aceitar o poder sem dizer mais uma única palavra. Colocando sua mão em seu peito, ela começa o ritual para transferir as habilidades sombrias para seu corpo. O processo finalmente termina quando uma mensagem aparece dizendo que a aquisição agora está concluída. Em sua mão vemos uma marca com o número 154 que pertence a Sakaki Kizuki. Parecendo muito surpreso, o jovem descobre que foi aprovado como um novo membro daquele grupo. De repente, uma garota pequena com cabelo rosa aparece e lhe dá as boas-vindas muito energéticas à sua nova vida. Sorrindo amplamente, ela diz ao protagonista que ele agora faz parte do misterioso mundo de Yomeia. Caminhando pelas ruas da cidade à noite, tudo parece normal à primeira vista para o garoto. Enquanto olha para as pessoas passando, ele nota números estranhos flutuando acima de cada pessoa ali. Percebendo a verdade, ele fica chocado porque agora pode ver o tempo de vida restante de todos ao seu redor. Explicando as regras, a garota diz que eles devem matar pessoas para roubar seu tempo e viver mais neste mundo. Apontando o dedo, ela avisa que é impossível ver seu próprio tempo ou o tempo de outros membros. Porque ela confia nele, a garota começa a revelar o motivo específico pelo qual escolheu para ser seu novo parceiro. Adivinhando rapidamente a resposta, o garoto diz que ela provavelmente precisa de alguém para esconder crimes, já que seu próprio tempo é muito curto. Seguindo essa lógica, ele menciona que a prisão é um risco e pessoas com vidas longas não precisam de ajuda.
Para confirmar sua teoria, ela elogia sua mente afiada e diz que inteligência é exatamente o que ela queria. Sob aquele olhar sério, ele se pergunta se ter um grande poder importa quando seu tempo na Terra está quase acabando. A garota diz que odeia o submundo porque é fofa demais e teme ser manchada por aqueles velhos poderosos. Apontando para o cara, ela diz que ele é seguro e popular, embora ele ache estranho que ela tenha acabado de se elogiar assim. Levantando 2 dedos, a garota de cabelo rosa explica que existem 2 regras e 2 punições por roubar vida. A regra número 1 é que ele pode ver a vida de qualquer criatura, mas só pode tirá-la de humanos e não de animais. A segunda regra diz que ele deve anunciar uma sentença de morte e então eliminar o alvo exatamente quando prometeu que faria. Sorrindo intensamente, ela explica que tudo isso funciona exatamente como um aviso de assassinato oficial para suas futuras vítimas. Pensando profundamente, o personagem principal pergunta se ter um mês inteiro lhe dá muitas chances de terminar o trabalho. Infelizmente, ele deve escolher uma data específica como amanhã ou 3 dias depois, já que ele só pode escolher o horário dentro daquele dia. A primeira punição é terrível porque se o alvo permanecer vivo após o tempo definido, o usuário será aquele que morrerá. Suando pela pressão, o garoto percebe que este negócio é muito mais perigoso do que pensou inicialmente. Olhando para as luzes da cidade, o protagonista pergunta à sua companheira o que exatamente ela busca ganhar com tudo isso. Com um olhar sério nos olhos, ela revela que quer tempo de vida, já que isso é algo que eles normalmente não podem obter. A segunda punição diz que declarar uma sentença de morte a outro coletor é inválido e levará à morte. Em outras palavras, ela não pode tocá-lo e ele também não pode prejudicá-la, já que ambos são coletores neste jogo. Percebendo a situação, o rapaz se sente aliviado sabendo que ambos estão seguros um do outro por enquanto. Sorrindo maliciosamente, a garota misteriosa pergunta ao garoto se ele está se sentindo assustado agora. Olhando fixamente para ela, o jovem ouve que não fazer nada não é uma opção enquanto espera pelo fim. Rindo baixinho, a dama de cabelos rosa decide ser o apoio dele, já que o tempo de vida dele é muito mais curto. Olhando de perto em seus olhos, ela confirma que o garoto é o encarregado de encontrar maneiras de eliminar o alvo. Estendendo a mão com um sorriso, o estudante diz que é bom finalmente conhecer a garota chamada Yui. Estendendo a mão para cumprimentá-lo, ela responde que também está feliz em conhecer Kizuki neste momento. Parados sob a lua brilhante, os 2 novos parceiros selam seu acordo bem no meio da rua. Procurando um lugar para conversar, eles chegam a um restaurante chamado Kokose enquanto a noite continua a passar. Quanto saboreia alguns doces, o protagonista pergunta curiosamente à garota quantos anos ela realmente tem na realidade. Reagindo com um choque total, a dama grita sobre como é rude fazer a uma mulher uma pergunta tão pessoal. Comendo sua sobremesa calmamente, ela revela ter mais de 300 anos, o que é um tempo considerável. Explicando sua situação, a ceifadora menciona que sua forma física parou de envelhecer depois que ela aceitou o trabalho. Tendo compartilhado um segredo, a garota milenar exige que o garoto responda às perguntas dela honestamente também. Parecendo muito séria do outro lado da mesa, ela pergunta o que exatamente o jovem está tramando no fundo. Notando seu comportamento estranho, o espírito explica que pessoas normais geralmente entram em pânico, mas ele permanece calmo demais. Colocando a xícara de café na mesa, o protagonista começa a explicar seus verdadeiros pensamentos sobre o mundo. Sentado calmamente, ele diz à garota que seu poder especial não é apenas sobre tornar sua própria vida mais longa. Sorrindo levemente, o jovem revela que sua habilidade real é na verdade ver o tempo restante dos outros. Com surpresa, a garota de cabelos rosa olha para ele enquanto tenta entender a situação pesada. Olhando para a marca estranha em sua pele, ele admite que essa ideia está em sua mente há muito tempo. Entender o dia exato da morte poderia ajudar alguém a viver uma vida muito mais significativa de acordo com ele. Trabalhar todos os dias e economizar dinheiro apenas para morrer em uma cama de hospital parece uma maneira muito triste de partir. Lentamente, o jovem pergunta à companheira se ela também acha que viver como um robô é uma enorme tragédia. Mencionando o ministro que morreu hoje, ele observa que saber o fim teria deixado o homem terminar seus desejos. Em uma escala, o valor de saber a verdade é muito maior do que permanecer no escuro sobre o futuro. Falando com um tom sério, o garoto explica como essa informação pode facilmente ser transformada em uma montanha de dinheiro.
Embora esteja surpresa, a garota não consegue acreditar que ele está pensando em lucrar com essa habilidade. Olhando diretamente para ela, o protagonista afirma que este é apenas o começo de seu grande plano. Visando o topo, ele quer assumir o controle do país e usar o dinheiro para purificar tudo ao redor deles. De repente, a garota percebe que seu companheiro pode ter alguns objetivos muito perigosos e grandes para o mundo. Sentado em um café, o adolescente explica que as pessoas que lideram o país atualmente são basicamente apenas lixo total. Ele menciona como os responsáveis encobrem crimes ou desperdiçam dinheiro de impostos em cassinos e muitos outros lugares corruptos. Mostrando uma marca estranha em sua mão, o jovem diz que tem o poder de finalmente se livrar de todo esse comportamento desprezível. Primeiro, ele planeja ganhar a confiança de pessoas importantes para entrar no sistema e então usar dons espirituais para começar uma religião. Enquanto bebe café, o garoto diz que os líderes corruptos eventualmente falecerão para que ele possa escolher pessoas melhores para o cargo. Ele parece muito confiante ao afirmar que todo o lixo da sociedade será completamente limpo em algumas décadas. O Japão renascerá após o plano ser concluído, e ele diz isso com uma expressão muito séria enquanto está sentado à mesa. Ouvindo isso, a garota de cabelos rosa ri muito porque acha que ele tem uma quantidade incrível de ganância dentro de seu coração. Inclinando-se para mais perto, a amiga o chama de insano por ter uma ideia tão selvagem e perigosa para o futuro. Sentindo-se um pouco nervoso, o protagonista se pergunta por que ela acha que ele é louco, já que ele acredita que sua estratégia é realmente ótima. Rindo novamente, ela explica que ser chamado de louco é um elogio e diz ao garoto para continuar falando sobre seus objetivos. Agora o jovem menciona que a primeira coisa que ele realmente precisa fazer é encontrar uma maneira de aumentar seu próprio tempo de vida curto. Embora ele odeie a ideia de tirar vidas, ele acredita que alguns sacrifícios são necessários para que uma verdadeira revolução aconteça. Pensando profundamente, o adolescente diz que essas mortes devem parecer acidentes para que a verdade não possa ser escondida pela polícia. Olhando para a sobremesa na mesa, ele decide que fazer isso em um espaço fechado provavelmente não é uma ideia muito inteligente. Enquanto come sua refeição, a garota diz que uma investigação certamente traria algumas evidências. Pensando no plano, ela menciona que evidências desaparecem ao ar livre e a chuva tornaria as coisas ainda mais fáceis. Notando o risco de testemunhas, a jovem sorri enquanto diz ao homem que ela precisa de um parceiro para este trabalho. Olhando para seu relógio, o rapaz acha que fazer tudo parecer um simples acidente é a melhor escolha. Pegando seu telefone, o garoto explica que pensará mais sobre o plano e enviará uma mensagem quando decidir. Confirmando o acordo, eles trocam informações de contato e concordam em manter contato através de seus dispositivos móveis. Parado na varanda, o rapaz olha para as luzes da cidade e percebe que restam apenas 4 dias. Verificando sua tela, ele vê uma nova mensagem e nota que agora faltam apenas 3 dias para o plano. Olhando fixamente para o alto edifício de apartamentos, o narrador nota que restam apenas 2 dias antes do grande evento. Fazendo um som alto, a porta pesada finalmente se abre enquanto alguém se prepara para entrar na sala. Chegando em frente ao quarto 701, o visitante toca a campainha enquanto usa saltos pretos brilhantes. Espreitando pela fresta, o homem lá dentro olha para fora para ver quem chegou ao seu lugar tão tarde. Sorrindo para sua convidada, o anfitrião diz que sente muito por tê-la chamado para encontrá-lo assim. Feliz por finalmente vê-lo, a garota admite que estava preocupada, já que ele não enviou notícias o dia todo. Tirando seus sapatos escuros, ela os deixa perto da porta enquanto os dois amigos se preparam para conversar. Dentro de uma sala de estar silenciosa, a dupla olha para documentos enquanto identifica uma estudante universitária chamada Shirakawa Moena como seu alvo. Apontando para a tela do laptop, o rapaz explica que ela é a única pessoa que se encaixa perfeitamente em suas 3 condições específicas. Ouvindo isso, a garota de cabelos rosa parece surpresa e se pergunta quais seriam realmente esses requisitos. Explicando a primeira regra, o homem diz que a escolheu porque eles já se conhecem, já que estranhos são mais difíceis de lidar. Além disso, suas postagens frequentes nas redes sociais tornam muito fácil para ele reunir todas as suas informações pessoais privadas. Planejando o movimento final para amanhã à noite, o jovem misterioso quer marcar um encontro com ela imediatamente. Segurando uma página impressa, ele identifica um local específico chamado Café Melt, onde a garota trabalha atualmente.
Como ela está em um turno até às 6, ele pretende abordá-la lá e agir como se fosse apenas uma total coincidência. Olhando para ele, a pequena companheira acha que isso dá muito trabalho e sugere apenas enviar uma mensagem de texto simples. Evitar qualquer rastro digital é seu principal objetivo porque ele não quer deixar um histórico de chamadas com uma pessoa moribunda. Still feeling doubtful the girl wonders if the target might already have other plans for the following day. Mostrando uma postagem recente, ele prova que a viagem original dela foi cancelada devido à chuva, então ela estará livre o dia todo. Folheando os arquivos, a garota continua a investigar os detalhes deste plano sombrio. Embora saibam a data, eles ainda precisam de um método que leva à terceira condição de ela não saber nadar. Parecendo sério, o protagonista conclui que o método escolhido para o fim dela será o afogamento. Olhando para o mapa, o local é a Ponte Kazumiga porque à noite quase não há pessoas por lá. Pensando no futuro, ele pretende atrair uma garota chamada Shirakawa até lá e empurrá-la na água profunda. Sentado com sua pequena companheira, ele menciona que escolher a maneira certa de fazer isso foi a parte mais difícil de todas. Evitar armações internas ou acidentes de trânsito é inteligente, já que câmeras estão em todos os lugares e deixam evidências demais. Verificando a previsão em seu telefone, o rapaz vê 17 graus e decide que a chuva é a escolha perfeita para o trabalho. Apontando para a tela, ele mostra que um clima pesado está chegando amanhã e durará até o dia seguinte. Observar os dados do rio mostra que a corrente se torna rápida enquanto as paredes lisas tornam a fuga quase impossível. Planejando cada detalhe, o estrategista explica que deixá-la bêbada primeiro tornará tudo mais fácil. Sorrindo com a ideia, a garota de cabelos rosa resume como uma pessoa bêbada escorregando na tempestade parece um acidente. Já tendo explorado a área, o garoto observa que, embora o tráfego seja baixo, ele ainda precisa ser extremamente cuidadoso. Mostrando o diagrama, ele diz à sua parceira para ficar no lado a montante e alertá-lo se alguém se aproximar deles. Dando um rápido sinal de positivo, a ajudante concorda em cuidar da vigia enquanto ele cuida do resto. Entregando os papéis, o protagonista prepara tudo enquanto a garota olha para as notas complexas. Sentindo-se impressionada, sua assistente menciona que criar um plano tão profundo em apenas um dia é na verdade bem insano. Alertando-a sobre quaisquer erros potenciais, o jovem sabe que um deslize poderia acabar com sua vida para sempre. Parecendo bastante nervoso, o rapaz de cabelos azuis pergunta o quanto a garota de cabelos rosa realmente sabe sobre sua vida secreta. Sorrindo de forma brincalhona, ela revela que o nome dele é Sakaki Kizuki e que ele é um jovem rico de 22 anos com ótima aparência. Continuando sua explicação, ela menciona como ele usa mulheres para se aproximar de políticos poderosos e expandir sua rede. De acordo com as palavras dela, este jovem construiu uma reputação considerável entre todos os ministros importantes. Olhando para baixo com um rosto triste, o rapaz afirma que nunca teve escolha nesses negócios obscuros. Apertando os punhos, ele explica que um ministro o estava ameaçando, então ele deu o melhor de si para proteger aquelas damas. Olhando ao redor da sala silenciosa, parece que toda essa situação complicada está finalmente chegando à sua conclusão. Encarando uma foto, ele nota tristemente que uma garota chamada Shirakawa está prestes a ser sacrificada pelo país. Com um sorriso assustador, a garotinha pergunta se o pobre alvo sequer sabe o que está vindo para ela. Sentados juntos no salão, eles conversam sobre como aquela garota inocente está programada para morrer até amanhã. Verificando seu relógio caro, o homem percebe que já são 3 horas da tarde. Querendo verificar a ponte às 6, ele é rejeitado porque a garota prefere lidar com a informação sozinha. Provocando-o com um sorriso, ela diz que ele se destaca demais e só deixaria as coisas suspeitas. Mudando para uma cena diferente, às 6h10, a garota loira termina seu turno na cafeteria. Enquanto caminha pela rua movimentada, alguém de repente chama para chamar a atenção da jovem. Moena caminha pela multidão enquanto pensa, enquanto os caras tentam dar em cima de garotas por ali, e decide ignorá-los. Alguém chama pela garota com a roupa laranja e ela acha o barulho irritante porque pensa que não deixou cair nada. Sentindo-se frustrada pela persistência do estranho, a jovem mantém os olhos fechados enquanto tenta manter a calma. Virando-se com um olhar de puro choque, a loira percebe que a pessoa que a segue é na verdade alguém que ela conhece. Kizuki parece surpreso ao ver Moena parada ali e ambos dizem o nome um do outro enquanto se encaram em total descrença.
A garota sente seu coração acelerar porque ele lembrou o nome dela e ela pensa que este encontro sortudo deve ser um sinal do destino verdadeiro. Parecendo muito animada, ela tenta esconder seu rosto corado enquanto sua mente viaja para um mundo de pura felicidade. Segurando um pequeno urso de pelúcia em sua mão, o cara oferece de volta, mas ela planeja usar este momento em sua vantagem. Pegando o brinquedo, ela agradece por ele tê-lo encontrado e mente sobre o objeto ter caído de sua bolsa apenas para manter a conversa. Com um sorriso brilhante, a estudante pergunta se ele tem algum tempo livre mais tarde para que ela possa mostrar sua gratidão pela ajuda gentil. Um olhar agudo aparece nos olhos do jovem porque ele percebe que seu plano funcionou exatamente como ele queria. Esboçando um sorriso gentil, o garoto de cabelo azul explica que está ocupado agora, mas diz que eles poderiam se encontrar durante o dia seguinte. Radiante com o convite, ela concorda rapidamente em ir a qualquer lugar que ele queira e pergunta se eles podem sair por um longo tempo. Verificando a hora em seu relógio, o garoto nota como está tarde e se prepara para deixar a área movimentada por agora. Entregando um cartão de visitas, ele sugere um encontro às 7 dentro de uma loja para ficarem secos caso comece a chover logo. Entregando um pequeno cartão, o cara confirma que 7 horas é o momento perfeito para o encontro secreto deles. Sussurrando um pedido final, o homem diz à garota para manter os planos deles para o dia seguinte em total mistério. Virando-se silenciosamente, o garoto começa a caminhar e deixa a jovem parada ali sozinha. Corando intensamente enquanto segura o rosto, a estudante o observa se afastar com um sorriso enorme nos lábios. Sorrindo para si mesmo, o protagonista pensa que tudo está acontecendo exatamente como ele planejou originalmente. Caminhando pelas ruas movimentadas da cidade, ele reflete sobre quão facilmente a garota caiu em seu truque simples. Olhando para os prédios altos sob o céu noturno, a atmosfera parece calma, mas muito misteriosa. Olhando para as estrelas, o cara de cabelo escuro antecipa o que acontecerá durante a manhã seguinte. Brilhando intensamente sobre o apartamento silencioso, a lua sinaliza que a noite finalmente chegou para eles. Gritando no travesseiro com pura empolgação, a garota se pergunta se este encontro é na verdade um encontro real. Verificando o celular enquanto está deitada, ela realmente quer postar sobre isso, mas se lembra de ficar quieta. Debatendo se deve enviar uma mensagem, a loira se pergunta se o cara legal pode na verdade odiá-la. Abraçando seu aparelho com força, ela ri enquanto se sente completamente dominada por suas próprias emoções felizes. Encarando a tela com o rosto vermelho, a adolescente mal pode esperar para o sol finalmente nascer. Mostrando à frente de um portão de escola, a cena muda enquanto um novo dia começa a amanhecer lá fora. Caminhando pela rua, vemos uma garota misteriosa com uma saia única decorada com pequenas cruzes pretas. Parada em uma ponte, a garota de cabelo rosa observa a água abaixo enquanto o sol começa a se pôr ao longe. Virando-se com um sorriso assustador, ela menciona que algo grande vai acontecer amanhã. Uma chuva forte começa a cair sobre a cidade às 7 da noite em um domingo escuro enquanto um sino toca por perto. Entrando na loja quente, a garota loira é cumprimentada por um homem que já estava esperando por ela à mesa. Pedindo desculpas pelo atraso, ela sorri, mas um cronômetro escondido mostra que ela só tem 5 horas restantes de vida. Agindo com gentileza, o cara se preocupa porque deve acabar com a vida dela hoje ou seu próprio tempo acabará para sempre. Olhando para a comida deliciosa, ele sabe que seu destino está selado se ele falhar em completar esta missão sombria. Impressionada com a atmosfera, a garota comenta como o restaurante parece elegante e chique para ela. Escolher este lugar foi estratégico, já que não há câmeras e há muitas pessoas para ajudá-los a se misturarem. Notando todos os casais ao redor deles, ela se pergunta se eles também parecem um casal para todos os outros. Respondendo que ficaria honrado, ele a faz rir com a naturalidade com que lida com os comentários brincalhões dela. Bebericando sua bebida, o homem tenta descobrir como mencionar o tempo de vida restante dela nesta conversa. Colocando mais vinho, a garota escuta enquanto ele começa uma frase séria sobre uma situação hipotética. Deixando o fingimento de lado, ele a olha diretamente nos olhos e diz que a vida dela termina neste exato dia. A garota loira parece totalmente confusa enquanto ouve a pergunta estranha sendo feita. Sorrindo brilhantemente, o cara pergunta a ela o que ela faria em uma situação maluca como aquela. Tendo acabado de assistir a um filme com um enredo semelhante, ele explica seus pensamentos enquanto ela continua intrigada.
Ele acrescenta que ter uma última refeição com uma dama tão bonita seria uma honra enorme para ele. Corando muito, a garota cobre o rosto enquanto se sente nervosa com o flerte inesperado dele. Pensando consigo mesmo, o garoto percebe que agora pode falar sobre o tempo de vida dela sem parecer um completo estranho. Enquanto ganha tempo, o protagonista se pergunta qual filme mencionar, já que a multidão está diminuindo. Olhando para o relógio, eles veem que já são 10h10 e ela pergunta se ele está bem. Pedindo licença, a garota vai ao banheiro enquanto o garoto de cabelo escuro diz para ela não se apressar. De repente, o celular dele apita com uma mensagem de Yui dizendo que ela está indo em direção à ponte agora mesmo. Sentindo-se confiante, o jovem nota que seu plano está avançando exatamente como ele esperava que avançasse. No entanto, o verdadeiro desafio é convencer sua acompanhante a caminhar em direção à ponte, já que é o caminho errado. Retornando à mesa, a garota pede desculpas por fazê-lo esperar e ele dá um pequeno salto de surpresa. Levantando-se, ela pergunta ao adolescente quais são os planos dele para o resto da noite. Apontando para o prato vazio, ele menciona ter um apartamento por perto onde ele pode ficar pela noite. Olhando para Kizuki, a garota pergunta se tudo bem ficar com ele por mais um pouco. Corando, ela sugere que eles continuem bebendo juntos enquanto mantém as mãos perto do rosto. Sutilmente, o jovem começa a mostrar um pequeno sorriso, embora tente manter a calma. Pensando que quase sorriu naturalmente, o garoto concorda e diz que também quer beber mais. Do lado de fora do prédio, a chuva começa a cair pesadamente enquanto ele observa as ruas escuras da soleira. De repente, um guarda-chuva branco é aberto para protegê-los da tempestade que atinge a calçada. Pedindo para irem embora juntos, o cara lidera o caminho enquanto ela o segue logo atrás. Especialmente com este tempo, a chuva ajuda a esconder quaisquer pegadas ou bloquear a visão das câmeras de segurança. Pisando nas poças profundas, o protagonista pensa que fazer coisas incomuns pode realmente valer o esforço. Inesperadamente, ele percebe que seu alvo está caminhando direto para o seu próprio fim sem sequer saber disso. Através do forte temporal, eles caminham pela ponte enquanto a água flui rapidamente debaixo deles. Esperando pacientemente nas sombras, a garota de cabelo rosa mantém um olhar atento no casal que se aproxima. Com um olhar sério no rosto, a aliada observa cada movimento enquanto permanece escondida de todos os outros. Observando a dupla se aproximar, a garota escondida se prepara porque o plano está finalmente avançando. Embora Yui esteja em posição como combinado, o parceiro nota algo estranho sobre a situação atual. Suando profusamente, o cara se pergunta por que a garota está parada no lado errado da ponte apesar de suas instruções anteriores. Sorrindo brilhantemente, a garota loira menciona que não conseguia ouvir nada porque a chuva forte estava alta demais para ela. Segurando seu celular com força, o jovem percebe que nenhuma ligação virá para salvá-lo desta situação difícil. Parando de repente, o protagonista nota que não há absolutamente mais ninguém por perto para testemunhar o que acontece a seguir. Olhando para trás com confusão, a garota pergunta por que seu companheiro parou de caminhar de repente no meio da tempestade. Agarrando os ombros dela com força, o garoto grita o nome Moeno enquanto uma energia estranha começa a fluir através dele. Com um sorriso assustador, o adolescente de cabelo escuro diz a ela para ir embora pelo bem do país enquanto ele se aproxima. Empurrando a pobre garota por cima do parapeito, o traidor observa enquanto ela cai pelo ar enquanto sua bolsa voa para longe. Olhando para baixo com olhos frios, o garoto não demonstra emoção após fazer algo tão terrível com sua suposta amiga. Caindo para trás em choque, a mulher loira não consegue acreditar em seus olhos enquanto sua mente fica completamente em branco. Observando do topo da estrutura, o garoto fica imóvel enquanto a vítima mergulha em direção à água escura abaixo. Atingindo a superfície com um respingo enorme, a garota desaparece no rio enquanto o guarda-chuva flutua para longe.